Gabriel e a grande árvore. Gabriel e a grande árvore. Gabriel e a grande árvore. Cuidar de cada vida com desvelo, para que a terra possa continuar sua dança, para que possamos todos continuar nossa trança. Éramos forte. Toda esta história começou ali, bem à direita. Corriam as águas redemoinhos e clara do meu irmão mais velho. Do céu vinham os raios do sol generoso e cálido, cujo reflexo dourado gravavam a agitação febricitante dos peixes. À minha esquerda as trilhas cobriam-se de flores, as mais flores. Lembro-me delas, principalmente nas incontáveis primaveras desse meu ser cansado de ser. Por tantos e tantos anos, o som da minha pequena eternidade era fornecido por pássaro e mais pássaro e tanto animais que eu não sabia dizer quantos eram. Outonos sombrios e melancólicos vinham e partiam para que chegasse a esplendor abundante da vida e da primavera. Frios eram os ventos que anunciavam a chegada do inverno, o quente, o hálito renovador de todas as esperanças do verão. Éramos filhos de um poder maior, reflexo de perfeição, que preferíamos chamar de natureza, mas como poderia ter qualquer outro nome, pois continuaria sendo o que era, e grandiosa era muitos, éramos dessas absolutas. E aí? Veio um homem com a sua presa de crescer a sua crença, e de tudo que está em sua volta existe apenas para que ele se sirva, o que faz muitas vezes sem sabedoria e sem a percepção de que somos todas parte de um único mundo. Não, não. É maldade, essa velocidade, toda essa voracidade com que o homem se atira às coisas a se arranjar aos seus propósitos. Como se tudo fosse urgente, como se tudo estivesse ansiando por ser feito e melhorando. Pobre, 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 pobre. Não há ricos. Um homem tão efêmero, seu passagem por ser mundo é tão curta, sua existência tão breve,
e ele vem com sua gente, com seus prédios, estradas, cidades, machado e fogo queimando bem depressa. E poucas, e tal ponto que até mesmo um homem que agride, no seu poder absoluto e portanto transformador sobre tudo e qualquer coisa, preparou em nos para que percebemos, para que preparemos a nossa preocupação. Preocupou-se em nos preservar. Prisioneiras foi em que nos transformamos. Somos, sim, prisioneiras em reservas. Somos prisioneiras do parque. Estamos ao redor de todos e de tudo. Somos que sustenta cada vida e o que leva também. Porque há praças ainda grandiosas, mais esparsas, ilha distante no arquipélago, melancólico em pleno oceano, não acrento asfalto, o asfalto da vida. De violência tão grandiosas como nós, pobreza, sentimento ruim em outros. Foi nessa época a senhora Umbrosa de uma grande praça que conheci Gabriel, pequeno Gabriel de grandes olhos negros, pele negra. Olhos tristes, de quem precisava de um bom lugar para chorar. Com quem conversa? Onde? Abandonasse ao seu próprio pensamento e a triste sentimento. Foi com Gabriel que conheci a verdade da extensão que pode ter a tristeza e a alegria no coração de um ser humano. Gabriel era só como eu. Bem, eu não era tão solitária quanto ele. Havia hipes roxos da direita, tão espalhada torsos quanto seu parente amarelo. Da esquerda, as queremeiras à minha frente, os canteiros mirrados de flores. Eu não era esquecida, mas eu era só. E conheci Gabriel. Não! Ninguém conseguiria ser tão triste e solitário quanto Gabriel. Lembro-me bem, apesar de ter acontecido há muito e muito tempo. Ele chegou com lágrimas nos olhos, assustado, o corpo doente, marcado pelo sangue que riscava de vermelho o seu raquítico corpo negro. Chorava e soluçava, animando-se entre minhas enormes raízes, como se
buscasse proteção e carinho. Seu corpo sumia nessa hora. Criança triste, abandonada em busca de um colo. Ele disse qualquer coisa sobre estar com fome, apertou a barriga entre os braços finos, falou muito de fome e de como apanhava em casa quando dizia que estava com fome. Naqueles dias, o pai estava sem trabalho, com os nervos à flor da pele. Por qualquer coisa gritava, ameaçava e batia. Batia em todo mundo, nele nos muitos irmãos e na mãe de Gabriel, que trabalhava dia e se dia. Não, quanto não trabalhava, ela e o pai de Gabriel juntavam os filhos e iam cantar coisas no lixo que se transformaram boa parte da floresta. Qualquer coisa servia. Papelão, latas de cerveja e de refrigerante, garrafa, até comida. Mas nunca era suficiente para Gabriel. Sempre estava com fome, chorava e apanhava. Fugia para não apanhar, vinha de animar em meus braços. Tornei-me uma grande amiga para o Gabriel. Amiga, mãe, companheira. Suas lágrimas recavam minhas longas e profundas raízes. E quando ele sorria, eu sentia algo quente e vigoroso e espalhar-se através dos meus incontáveis galhos, revigorar cada folha e fruto do meu velho corpo. Espargindo nova semente, outras tantas árvores pelo mundo até para o além de fátida, cloaca, em que se transforma aquele belo sinuoso rio. Meu irmão, cujas águas claras um dia tinha sido espelho, onde eu me via todas as manhãs. Infelizmente, Gabriel sempre chorou mais do que riu, como daquela vez que ele veio para dizer que o pai fora embora. Ele disse que minha mãe tinha doença ruim, ou quando, frustrado, cansado, cheio de raiva, olhou para o lixão e reclamou: isto aqui fede demais. Eu gostava de ouvi-lo, sabia que era importante que ele falasse, mais ainda que acreditasse que alguém o ouvia, mas que esse alguém não falta de outro lado, como ele. Fosse eu e muito ruim estar no mundo a sós. Dói a angústia, tomamos as melhores decisões. Em nossas vidas, quando estamos sozinhos, e os piores também, talvez por
isso Gabriel voltasse sempre. Ele voltou para dizer que a mãe estava muito doente, mas também para falar de boas notas na escola. Quis falar do dia que apareceu com uma lata de Sprite e escreveu algo no meu tronco e rapidamente virou um porrão. Minha nossa, será que era aquele palavrão? Falou que precisava de dinheiro para comprar remédio e tirar a mãe da favela para ter roupas bonitas, até para entrar no McDonald's, no Bob's, e não ficar apenas olhando ao lado de fora. Mostrou revólver que alguém lhe dera em troca de alguma coisa, como são feitas todas as trocas entre os desiguais. Com vantagem para o dono da arma, ele voltou para chorar e vomitar por ter usado a arma pela primeira vez. Vomite, Gabriel. Vomite em minha raiz. Chore, chore, Gabriel. E xingue, Gabriel. Sente em minha raiz. Sente-me no chão. E chore. Vi a criança transformar-se em um adolescente, pensar em coisas diferentes e fazer coisas boas e muito outras coisas ruins, que sempre contava para mim. Ele tinha uma palavra dura, mas bem determinada. No dia que me contou que a mãe morrera, quase chorei ao vê-lo abandonar e revolver num buraco bem fundo que ele mesmo cavou junto de minha raiz. Isto mesmo, Gabriel. Coloque esse revólver ao próximo raiz e enterre. Voltou para catar lata e papel. Ele e os seus irmãos. Ele e o mais velho trabalhavam mais empurrando o carrinho, aborrotado com mais força, levando comida do lixão. Aquilo Fed sempre dizia com a mesma antiga raiva de infância infeliz, quando Gabriel trouxe Luísa para namorar debaixo dos meus galhos e eu olhei bem nos olhos dela e me assustei, penalizada ao diagnosticar a hepatite. Gabriel. Vi seus beijos e senti a força de toda aquela paixão, quando ele, com uma canivete, gravou um coração no meu tronco e pressionou para sempre o nome dele e dela. Vi outras tantas coisas daquele breve amor adolescente. Como amor, gravamos na árvore. Olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela morrera
Quis estreitá-lo em meu galho e confortá-lo, mas como foi em vão. Ela morreu. O silêncio é a maior sombra que pude proporcionar. Daquele dia em diante, ele começou a aparecer cada vez menos, até desaparecer por exemplo. Não vi Gabriel por muitos e muitos anos. Sua ausência me